Agora a gente vai falar de uma temática muito importante, que é a questão da violência contra a mulher. Aqui no nosso estúdio da Avenida Paulista, para falar sobre esse tema, uma especialista no tema, a doutora Cristiane Pinheiro. Ela é policial militar, assessora de políticas públicas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, estudiosa do tema. Além de atuar na linha de frente, ela é uma estudiosa do tema. Então a gente vai traçar aqui um cenário do que é realmente o momento dessa questão da violência contra a mulher no Brasil, aqui principalmente no estado de São Paulo, e as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para proteger essa mulher, para proteger essas famílias, porque quando uma mulher sofre violência, a família dela também está ali agredida, talvez na mesma proporção. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Fabi. Bom dia a todos, a todos os ouvintes. Eu que agradeço por participar desse tema tão importante e crucial, com o enfrentamento ao combate à violência da mulher. Agora, a gente conversava um pouquinho antes, de começar a entrevista aqui nos bastidores, e a senhora colocava a questão que, como policial militar, já atua na linha de frente ali, muitas vezes acompanhando em ocorrências a questão da violência contra a mulher. Mas a senhora foi estudar mais a respeito, com doutorado, então realmente é muito gratificante ver o quanto de conhecimento e que essa história da violência contra a mulher não começou nos dias de hoje, não, né, doutora? Não, Fabi, não começou nos dias de hoje, Desde que o mundo é mundo, existe a violência contra a mulher. Eu cresci vendo a minha mãe foi vítima da violência pelo meu pai, E eu acho que isso me levou a seguir a carreira policial e trabalhar em prol das mulheres, E eu fui estudar violência contra a mulher na Grécia Antiga, porque é lá que nasce que nós somos inferiores aos homens, infelizmente, Hoje, ainda que nós temos essas políticas públicas e a evolução dos direitos das mulheres, Se a gente parar para pensar na evolução das leis, na evolução dos nossos direitos, e hoje estamos ocupando esses lugares, é porque muitas mulheres em outrora brigaram para que nós pudéssemos chegar onde chegamos, Então, quando você estuda a linha evolutiva de direitos das mulheres aí, e a história da violência, nossa, é muita coisa, muita coisa. E hoje, a gente vê essa barbárie que acontece ainda hoje, que não está diferente aí da antiguidade, mas hoje a gente ainda tem leis, e o jurídico aí do nosso lado, e redes de proteção, e secretarias de mulher, e delegacia de defesa da mulher. E a gente fala sobre o tema, É importante isso. Às vezes, outro dia eu estava vendo nas redes sociais, cada vez mais se divulga, mas muitas vezes falam, quanto mais a gente fala de violência, mais a gente acaba incentivando o outro. Não, a gente tem que falar para poder encorajar essas mulheres a denunciarem. Porque a violência não é só quando a pessoa vai lá e é agredida fisicamente. Exatamente. Ela começa muito antes. A violência psicológica é o primeiro sinal que não vai dar certo, Exatamente, Fabi. Muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência, violência psicológica, violência moral, elas não têm noção de que isso é violência. Ela é ali torturada psicologicamente, pelo homem, e ali a agressão física, ela é a última coisa que vai acontecer, porque essa mulher, ela já vem de um ciclo de violência, Com pequenos xingamentos, com pequenas agressões. Na violência patrimonial, eu conversei com mulheres em que o marido fazia com que ela pegasse empréstimo, não pagava aqueles empréstimos, a mulher ela ficava totalmente endividada e ela não tinha noção de que isso era uma violência, uma apropriação indébita do dinheiro dela, as coisas, os valores que ela tinha, E aí quando ela se deu por conta que aquilo era uma violência patrimonial, ela falou, como que eu passei por isso há 20 anos? Eu não percebia, porque era meu marido, Na visão daquela mulher, ela estava ajudando a casa, estava ajudando o marido, mas não. Ela estava sendo vítima de uma violência patrimonial. E quando você aborda mulheres e você conversa, elas não têm noção do que é uma violência psicológica, do que é uma violência moral, uma violência patrimonial. Violências muitas vezes aceitas, tanto pelas mulheres quanto pela sociedade, Sim, doutora? Porque as pessoas falam, você sabe que ele é assim, e aceita, E vai vivendo nesse ciclo vicioso. Mas ele é assim, mas olha os seus filhos, ele paga a escola dos seus filhos, Ele sustenta a sua casa, você não trabalha, Então, infelizmente, a mulher, ela sabe que ela passa por uma violência ali, mas ela não tem meios, muitas vezes ela não consegue, ela fica escrava daquele sistema e não consegue sair desse ciclo. Foi feita uma pesquisa que apontou que 71% das violências são presenciadas por outras pessoas, 40% das testemunhas adultas não tomam nenhuma atitude. Aquela história, em briga de marido e mulher não se mete a colher,
caiu por água abaixo, né? Isso tem que cair, né? Mas infelizmente algumas pessoas é cultural, né? Algumas pessoas, mas briga de vizinho, né? Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Sim, a gente tem que meter a colher. Se você ouvir, se você presenciar uma mulher sendo vítima de violência, ligue 190, chame a viatura, chame a polícia militar, tenta ajudar, né? Muitas pessoas têm medo de ser testemunha, medo de se envolver, né? Mas por esse medo, você às vezes deixa de salvar uma vida. Então, assim, eu acho que a sociedade, porque a violência contra a mulher deixou de ser hoje um caso doméstico, né? Ela é um problema social de todos nós. Sim. Então, assim, a gente não pode se omitir e deixar de ajudar aquela mulher. Então, se você conhece uma vizinha, uma amiga, alguém que é vítima de violência, sim, acione a polícia militar, né? Instrua essa mulher para que ela possa fazer o boletim de ocorrência. Infelizmente, Fabi, as estatísticas de mulheres que foram vítimas de feminicídio, a maioria delas nunca tinham feito um boletim de ocorrência. E a gente vê realmente assim, às vezes dá tempo de fazer o boletim de ocorrência, mas às vezes não dá. Não dá. Aquele caso que chocou no final do ano, que é da Tamires, que foi ali arrastada pelo... Não era nem um relacionamento, né? Você vê o quanto que a agressão também tá no homem, de uma certa forma, de achar que a pessoa é posse dele, né? Infelizmente a misoginia, ela faz parte da nossa cultura, né? A gente vem aí de um histórico, né, que eu falo, que muitos anos de que a mulher é inferior e o homem, quando ele recebe um não, né? O caso da Tainara, que a mãe fala, ela não teve um relacionamento, pode até ter tido, indiferente, né? Isso não dá o direito dele ser o dono dela. Sim, e aí, essa posse, choca, esse né? ciúme de ver a menina bem, bonita, né? Acompanhada, né? Então ele não quer só machucá-la, ele quer destruir, ele quer acabar com ela, né? Muitas testemunhas disseram que ele já tinha atropelado e ele puxou o freio de mão para que aquilo fosse mais brutal. E ele arrastava. A Tainara, ela teve as nádegas, assim, destruídas, as pernas totalmente, né? Mutilada. Imagina o quanto essa menina não sofreu. Isso, então, às vezes eu me pergunto, porque assim, sempre existiu a violência, sempre existiu. Quando a gente vai estudar também, passa pela era medieval, né, quantas mulheres não foram queimadas em praça pública, né, a violência sempre existiu, mas hoje parece que está perdendo, que a violência hoje é uma coisa banalizada, né, então eu não vou só machucar essa mulher, eu vou acabar com ela, eu vou desfigurar o rosto dela, né, eu vou ali mostrar todo o ódio e tudo que eu posso fazer, né, porque eu tenho a força superior a dela. Perfeito. Para participar dessa entrevista junto comigo, a gente vai fazer uma conexão direto com a Itália. Gabriele Tricânico também participa. Essa matemática que a gente traz sempre aqui, né, na Guardiã da Notícia, Gabi, e hoje recebendo aqui a doutora Cristiane, para que a gente também use esse espaço para fazer esse alerta. Exatamente. Bom dia, doutora. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Eu peguei o início aí da conversa de vocês, trazendo aí alguns casos polêmicos, né? No nosso estado de São Paulo, no Brasil. Mas, Fabi, a gente não pode deixar de falar também da violência patrimonial, da violência psicológica, que é o que tem também perturbado as mulheres, né? Hoje, os homens querem ter o controle até de como a gente pensa, de como a gente se comporta, de como a gente se posiciona. E aí, com isso, a gente tem visto aí chegando a esses casos de violência doméstica com porrada mesmo, enfim, com agressões, mas a gente não pode esquecer também da cabeça das mulheres. E é justamente isso que a doutora pontuava aqui pra gente, Gabi, da importância dessa mulher se sentir acolhida e ter as políticas públicas para que a mulher entenda todos esses tipos de violência. Porque na maioria das vezes ela só entende que violência é quando tem a física, né, doutora? Então isso mesmo. É importante a gente pontuar com relação a isso. Sim, é muito importante a gente pontuar as ações que o Estado, né, tem feito aí em prol das mulheres vítimas de violência, né? Eu peço para que todos acessem o site da Secretaria da Mulher, www.mulher.sp.gov.br, e ali a mulher, ela vai ter todas as informações, né? Todo o aparato que ela pode ter para o empreendedorismo, para a saúde, né? Mulheres vítimas de violência, a gente oferece o acompanhamento psicológico, psicossocial no ônibus São Paulo por Todas, que é uma política pública muito importante, né? Que ganhou o prêmio o ano passado aí da Secretaria Estadual da Saúde, né? E a gente tem inúmeros casos de mulheres que se encorajaram, né? Aí até esse ônibus, porque o ônibus é estruturado como salas de atendimento com portas para preservar, né? Mostrando o ônibus aí, doutora. Para preservar, né? A imagem da mulher, porque imagina o ônibus numa cidade do interior em que todo mundo se conhece,
conhece? E a mulher, o ônibus não está descrito o que é para mulheres vítimas de violência. Ele só tem a frase, né? Aqui você será ouvida, para poder realmente preservar. Então a mulher entra, fechada a porta, ali ela tem uma psicóloga, uma assistente social, né? Ela tem uma delegada de polícia e ela também tem um defensor público, porque muitas mulheres, infelizmente, não sabem dos direitos, né? Pensão alimentícia, o próprio divórcio, né? Separação, até tem mulheres em situações de vulnerabilidade que não têm condição de pagar um advogado, e esse serviço público acaba sendo difícil porque ela esperaria 40, 50 dias até ser atendida, e no ônibus ela tem tudo isso gratuitamente. E ela entender também, porque tem muitas mulheres com medida protetiva, que elas vão para aqueles lares de acolhimento, porque às vezes elas falam, mas eu vou para onde, né? O que eu vou fazer da minha vida? E esse medo faz com que ela viva a violência diariamente. Exatamente, principalmente as que têm filhos pequenos, né? Eu já atendi ocorrência da mulher com 2 filhos ali, ela fala, policial, eu não posso sair daqui porque eu não tenho onde levar o meu filho. E aí a gente viu a importância da Casa da Mulher Brasileira, da Casa da Mulher Paulista, que acolhe aquela mulher, seja por 24 horas, 48 horas, dependendo da situação, onde ela possa ir no estado de emergência com as crianças para aquele lugar, né, para que ela faça medida protetiva, para que ela tenha um auxílio aluguel, né, para que ela possa ter meios de sobreviver, né, mas sair daquele lugar onde ela possivelmente poderia virar uma vítima de feminicídio. Gabi? Projeto, né, esse ônibus, Fabi, inclusive, que a doutora estava dizendo, esteve em Caraguatatuba, esteve lá em Ubatuba, também no Litoral Norte, acho que na semana passada, salvo engano, para atender todas as mulheres ali daquela região, inclusive virou notícia aqui com a gente. Isso, a gente noticiou, o Trevisan, nosso repórter do Litoral Norte, esteve lá, fez a entrevista também com as delegadas que estavam presentes, e é importante isso, né, doutora? É muito importante, tem um pacto, né, chama Pacto contra o enfrentamento da violência sexual. É uma parceria entre a Secretaria da Mulher, né, do Estado, junto com a Secretaria Estadual da Saúde. Então, a Secretaria da Saúde, ela apontou os municípios do litoral, né, tanto o Litoral Norte, o Litoral Sul, onde haviam índices de ocorrências de estupro, oportunação sexual e violência. E aí o ônibus, hoje ele está em Ilha Comprida, né, está ficando 2 dias em cada cidade aí do litoral, e a gente teve bastante mulheres que procuraram, principalmente em Caraguá, né, teve uma ação bem bonita lá, e mulheres, realmente um número expressivo de mulheres que conseguiram denunciar. E o que eu acho importante, Gabi, a Gabi tem só filha mulher, né? Uhum. Mas eu tenho um menino, e eu acho que, além de todas as políticas públicas que a gente faz, de combate à violência, a gente tem que fazer um trabalho de educação. Exatamente. Que homem que a gente está entregando para a sociedade? É a nossa responsabilidade também como mãe, né? E como pai, você como pai, também. Quem é esse ser humano que você vai entregar para a sociedade? Que molde realmente o que é direito de uma mulher e que ele tem que reconhecer. Nossa, muito importante, parabéns por abordar essa pauta, porque eu também, né, sou mãe de menino, de meu filho, já grande, eu sou avó, né, também tenho um neto, e sempre converso com ele, né, que mulher não se bate. A gente tem que realmente ensinar, a educação é a base, para que rompa-se essa cultura machista, né, que vem, como eu te falo, lá da Grécia Antiga, de que nós somos inferiores, que somos seres não pensantes, né, que só servimos para procriar. Então já está na hora disso acabar, né? Ainda é muito importante. A gente tem também na Secretaria da Mulher o protocolo Não Se Cale Vai à Escola, que foi assinado agora em dezembro, que a gente vai, né, qualificar e capacitar os professores para que eles possam passar isso, né, desde a rede básica de ensino, para que as crianças cresçam, principalmente os meninos, sabendo o que é violência contra a mulher e que não pode, né, erguer uma mão para uma mulher, para que saiba desses direitos. Então é isso, a educação começa em casa e começa na base. Com certeza. E nós também, né, Gabi? Eu tenho menina também, eu tenho um menino e uma menina. Como mães de meninas, a gente precisa empoderar essas meninas para que elas saibam dizer não e colocar o limite. O limite é fundamental, né, Gabi? Exatamente, Fabi. Mas eu quero um assunto que eu acho que eu até escrevi isso nas redes sociais recentemente para algumas mulheres, né? Tem se dito aí que o machismo, o patriarcado tem tomado uma proporção nas redes sociais, o ataque às mulheres,
ele aumentou. Mas o que tem que começar a ser discutido é como as mães de meninos estão educando esses rapazes, né? É dentro de casa. E aí eu não estou falando de escola, estou falando de educação interna mesmo. E por que esses homens estão tendo esse tipo de comportamento? Porque geralmente são homens criados por nós mulheres, né, Fabi? Justamente por isso que eu acho que essa questão dessa abordagem na escola, a gente como mães, a gente deve abordar, e sim, essa temática tem que ser sempre levada. Os meus filhos, como são gêmeos, né, então na adolescência brigam, né, chegam, e aí quando a gente fala, não encosta a mão nela, porque é verdade, brigar, sim, eles discutirem, não, tudo bem. Aí vocês sempre defendem ela, mas não é isso, é porque assim, senão começa a achar que é normal fazer uma coisa dessa. Exato, porque infelizmente, né, como a Gabi falou, tem que ser dentro de casa, né, que tipo de educação estamos ensinando aos nossos filhos. Infelizmente, gente, tem mãe que fala assim, mas bateu porque ela mereceu. Né? Sim. Eu já fui atender ocorrência, isso. Mas ela traiu, ele tem que trair mesmo, tem que acabar com a vida dela. Não é isso, gente. Não é gerando a violência, não é ensinando o seu filho de que ele não pode ser punido ou passar a mão na cabeça, não. Ele fez a coisa errada, a mãe tem que chamar atenção e tem que ensinar que em mulher não se bate. É dentro de casa que começa a educação, né? A gente não pode passar a nossa educação para o externo, né? Mas é dentro de casa que você tem que repelir. Agora, Gabi, a gente trazia aqui essa questão, né, tão pontual do Brasil, de São Paulo, no caso, antes da gente entrar numa outra temática, porque eu quero aproveitar a presença aqui da doutora, porque ela tem um amplo conhecimento dessa questão histórica da violência contra a mulher, e ontem você falava justamente da questão das iranianas com relação a essa violência, porque a gente vê, a violência não é pontual aqui no Brasil, a violência, ela é mundial. Mas só para a gente pontuar esse trabalho que está sendo feito na secretaria, aí o trabalho da doutora também, que é também a carreta odontológica, porque Exato. Essa mulher que sofreu violência, muitas vezes essa violência física faz com que ela tenha até vergonha de sair de casa, né, doutora? Mas é esse o intuito do agressor, Fabi. Ele quer desfigurar a mulher. Né? Lembra o caso da Juliana que tomou 61 socos no rosto? Ela teve o rosto totalmente desfigurado. Passou, acho que por 2 cirurgias plásticas, né? Ela teve a dentição também toda comprometida, né? Então, assim, a carreta, a gente pensou na carreta da odontologia, né? Que ela já está rodando também, como uma política pública para essa mulher. Que perdeu aquela autoestima, porque ela tá ali, ela não tem os dentes, né? Então a carreta vai atender mulheres vítimas de violência que precisa restaurar a dentição e também vai atender os filhos dessa mulher. E eu acho que o que é importante a gente destacar é isso, é devolver essa mulher realmente com autoestima para a sociedade, porque senão ela não vai realmente sair dessa situação nunca na vida dela. Nunca. Infelizmente, uma mulher, quando ela é vítima de violência, né? Eu falo porque, como eu te disse, eu cresci vendo a minha mãe, né, sendo vítima de violência, até ela voltar, sabe, a trabalhar, até ela não ter mais vergonha de sair de casa, porque é isso, a mulher, ela tem vergonha tanto da família, como ela tem vergonha de ir até uma delegacia. A gente sempre fala também do aplicativo SP Mulher Segura, né, eu andei rodando o estado, né, nos municípios com o ônibus São Paulo por Todas, e a gente divulgava o aplicativo, porque com esse aplicativo, ela consegue fazer o boletim de ocorrência online. Se ela não quer ir até a delegacia, ela consegue fazer online. Se ela tem uma medida protetiva, ela consegue chamar pelo botão do pânico, a viatura por geolocalização, a viatura mais próxima vai ao encontro dessa mulher. Nós temos a cabine lilás, são policiais militares capacitadas, femininas, né, para o atendimento mais humanizado dessa mulher vítima de violência. Então, quando a mulher liga para o 90 e fala, eu sou vítima de violência, né, o atendente ele vai direcionar aquela mulher para a cabine lilás, porque a policial militar treinada, ela vai saber como acolher aquela mulher, como conduzir, como mandar uma viatura no apoio, né. Então, o governo ele tem se mobilizado, assim, tem pensado em todas as questões para que a gente possa realmente minimizar, diminuir, né, a dor dessa mulher. A gente vem acompanhando alguns casos, até que os policiais têm sido cada vez mais treinados, porque às vezes a mensagem de pedido de socorro vem por mensagens subliminares, sim, né? Exatamente. A mulher pedindo, acho que foi recentemente, medicamento, numa farmácia, e aí ele se ligou e falou, senhora, a senhora está em perigo? Está sendo vítima de violência? Sim ou não? Sim. Então é isso mesmo, né? Às vezes você atende o telefone lá, eu quero uma pizza. Senhora, aqui é a polícia militar. Sim. E aí ele já entende que aquilo é um código, de que ela está do lado do agressor, que ela não pode falar
né? E aí ele vai ali para a geolocalização procurar o endereço daquela mulher e manda uma viatura, né? E graças a Deus a Polícia Militar tem salvado muitas vidas, muitas mulheres aí que poderiam ser vítimas de feminicídio. Gabi? Exatamente. Fabi, eu quero pontuar também que aqui na Itália foi aprovado a primeira cadeia, né, para feminicídio perpétua. Então, foi um recado para o mundo, né? Você estava dizendo aí sobre as iranianas, sobre a situação do nosso país, aí o Brasil, mas a violência contra as mulheres, ela acontece no mundo inteiro. E essa cadeia da Itália que sirva de exemplo para todo mundo realmente, como a Gabi está pontuando, exatamente, né, eu li sobre isso, né, quando foi votado e vibrei, porque eu falei, puxa vida, né, a Itália e a França sempre são pioneiras, assim, né, nessas questões. A Itália, principalmente agora, a prisão perpétua, né, para homem que matar a mulher. Isso deveria ser votado no Brasil, né? Isso deveria ser colocado aqui, no mundo. Deveria ser um projeto de lei votado, né? Porque, infelizmente, eu não sei o que acontece, a gente está falando de educação, né? E também sobre a violência, que sempre aconteceu, mas ultimamente parece que isso tem aflorado muito mais, né? A questão do ódio contra a mulher tem aflorado. Então, a mulher, ela é agredida, mas de uma forma tão brutal, né, que é para poder desfigurá-la mesmo, né? Quando a gente vai atender aquela mulher toda machucada, a gente se coloca, né, naquela posição. Sim. Eu me coloco naquela posição, né? Não, porque qualquer uma de nós pode acontecer. Sim. Né? Então, assim, não acha que, não aconteceu só porque realmente ela saiu com um short curto, porque a roupa estava decotada demais. Ela pode sair do jeito que ela quiser. Exatamente. Não só, Fabi, nas comunidades, nas regiões mais pobres, não. Tem muitas mulheres aí com classe social mais alta que também ficam naquele dilema. Eu vou denunciar os meus vizinhos, a família, o que eu vou perder, né? Que também são vítimas de violência e essas são mais difíceis também de denunciar, né? Até que ela não aguenta mais e aí acaba expondo, né? E aí muitas de famílias até importantes, né? E aí você vê que aquela mulher, Ana Hickman, quanto ela não sofreu e aí teve coragem de poder, né, se posicionar contra a violência e parece que tem a libertação depois que consegue fazer isso, né? Vai viver uma outra vida, né? Exatamente. E é justamente assim. Mas há quanto tempo aguentou a violência? Pois é. Para chegar nesse ponto de fazer a denúncia. Gabi, quer concluir daí? Quero, Fabi, para concluir da minha parte, tinha dito bastante isso aí na Guardiã da Notícia, os números de feminicídio, de violência doméstica, todos eles aumentaram, explodiram, e não é porque, de repente, entrou uma onda, mas é porque as mulheres passaram a ter coragem. Eu já falei isso aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar, já fui vítima de violência psicológica e de violência doméstica com o meu primeiro namorado, quando eu tinha 18 anos de idade, e não é fácil. Eu tenho um temperamento muito forte, né? Então, eu acabava indo pra cima. E quando chegou naquela hora que, peraí, não dá mais desse jeito, é saudável. Então, a gente consegue sair da relação. Mas existem inúmeras mulheres que não conseguem sair da relação, porque é um círculo vicioso. O agressor sempre fala que vai melhorar, que vai mudar, que aquilo não vai acontecer. Isso porque a gente também não entrou, a doutora começou a falar sobre a violência patrimonial, fica pensando no que ela vai perder. E, na verdade, não é o que ela vai perder, é o que ela vai ganhar, ela vai se libertar. E muitas vezes, porque não tem autonomia de ter uma profissão, de ter um trabalho, de ter a independência financeira, que é muito importante. E você, Fabi, que tem filha mulher, e eu também, a gente educa as nossas meninas para elas serem independentes financeiramente, não precisarem de homem para nada, porque isso é o correto. E pela primeira vez na história, eu estava vendo, né, um dado que as mulheres não estão casando para garantir estabilidade na vida. As mulheres estão casando porque gostam ou porque querem uma vida mesmo a dois. E aí, o que está explodindo no nosso país? Um número absurdo de mulheres solteiras e sem filhos, beirando os 40 anos.
Com certeza, porque mudou também essa relação, né, doutora? Mudou a mente da mulher, né? A mãe, aquela menina que viu a mãe sofrer, passar pelo que passou, né? Que é o meu caso. Então, assim, você muda aquilo. Então, você quer ter o seu financeiro estável, você quer ter a sua casa, você quer viajar com suas amigas, né? Você quer ser livre. E é o que ela falou, não casa mais hoje por uma questão social ou por uma condição financeira, né? A mulher, ela casa hoje se ela quiser e se ela estiver feliz. Né? E essa independência nem sempre é tão aceita por esse homem que passou a ser esse parceiro. Exatamente, e aí não é uma competição, esse problema, né? É isso mesmo. Doutora, suas considerações finais, quero agradecer a sua participação aqui na Guardiã. Eu que agradeço, Fabi, muito obrigada, Gabi. É um tema muito importante, relevante, eu acho que tinha que ser sempre abordado, né? E agradeço à rádio por passar essas informações, por abrir as portas, né, para nós da Secretaria da Mulher. E se precisar, estamos à disposição. Saiba que os nossos microfones, né, Gabi, estão sempre abertos. Eu acho que é uma temática que a gente tem que trazer sempre à tona, falar a respeito do que está sendo feito, de que forma essa mulher pode buscar realmente ajuda, porque quanto mais a gente falar e essa mulher sentir realmente que existe esse acolhimento, existe uma vida depois daquilo, né? Exato, eu costumo dizer que a informação, ela muda comportamentos e salva vidas. Então a gente tem que passar a informação. O que a gente pode fazer para ajudar, para que aquela mulher, ela tenha coragem, né? Às vezes tem mulheres aqui ouvindo a gente, né? E falando, nossa, o que eu posso fazer? Eu não conheço, por onde eu vou começar? Tem mulher que ela não sabe por onde começar a sair de um relacionamento abusivo, né? E até ajudar uma amiga que está passando por isso, né? A sua função também. Né? A gente não pode falar, não vou me meter. Se meta sim, porque você pode estar salvando aí uma vida. A gente conversou com a doutora Cristiane Pinheiro, que é policial militar e assessora de políticas públicas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, sobre essa questão da violência contra a mulher. Você fica aqui na Guardiã sempre muito bem informado. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, vem todas as notícias internacionais para você.